Boa tarde a todos. Grata a colegas, amigos e companheiros que mais uma vez decidiram juntar-se à Associação Dr. António Cordeiro da Cunha. É com profunda satisfação que os vejo reunidos mais uma vez. A conferência de hoje é organizada pela Associação Dr. António Cordeiro da Cunha, a quem agradecemos e sempre, como sabem, na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Dr. António Cordeiro da Cunha. Esta conferência conta ainda com a colaboração de um conjunto de parceiros que muito honram a Associação. Falamos do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, a quem agradecemos na pessoa do diretor do curso de Direito, Sr. Professor Dr. Alberto de Sá e Melo. Falamos ainda do Instituto Superior Politécnico de Portambuim, a quem agradecemos na pessoa do seu presidente, professor Dr. António Manuel Moreno Quitério. Falamos também do Sr. Dr. Luís Batista, gestor de formação da Porforma Consultores. E ainda do professor Tarcísio Roberto do Nascimento, advogado e vice-presidente da ABRAD, Associação de Advogados Brasileiros. Como não podia deixar de ser, contamos com a colaboração do Sr. Dr. Jonathan Kassongo, advogado e professor universitário no Instituto Superior Politécnico de Saurimo e ainda delegado provincial da Ordem dos Advogados de Angola, na Lunda Sul. Contando-nos ainda com o apoio da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, a quem agradecemos nas pessoas do seu bastonário, Sr. Doutor, Sr. Professor Doutor Januário Pedro Correia e da Sra. Doutora Beatriz Furtado, responsável de diversas áreas, nomeadamente a área da formação. Hoje temos uma especial saudação ao nosso novo parceiro, Horizonte Jurídico Angolano, e à sua equipa. Este é um projeto voltado para a promoção do conhecimento e da cultura jurídica em Angola. Antes de avançarmos, eu pedia à doutora Diana que verificasse se neste momento a gravação via Zoom está a ser feita tendo em atenção o orador ou a pessoa que está a falar. Será que o programa está a respeitar a ordem de quem está a falar? Agradeço que veja a doutora Diana. Antes de avançarmos e enquanto a doutora Diana vê o que se passa, antes de avançarmos para a conferência, e porque é um gosto trabalhar com ele, passo a palavra ao Sr. Dr. Jonathan Kassongo. Doutor. Muito obrigado, doutora Carla Cunha. Em meu nome pessoal e em nome da delegação da Ordem dos Advogados, quero agradecer a iniciativa ao longo desses tempos todos que temos desenvolvido e, sobretudo, na expansão da cultura jurídica e na transmissão de conhecimento técnico por esta modalidade. E dizer que, talvez, mesmo não sendo moderador, um dos impactos da nova tecnologia é esse contacto transfronteiriço através da internet, através da rede social. E acreditamos que mais novidades virão, poderão mais desenvolver mais atividades, de maneira que o espaço da lusofonia fique mais próximo uma vez da outra, na transmissão de conhecimento jurídico. E também aqui expressar o meu voto de agradecimento, uma admiração que eu tenho pelo contacto do Dr. Menezes Cordeiro, que eu sou um admirador, um leitor assíduo das suas obras, é que muito que eu tenho concordado com suas opiniões em matéria de direito aqui em Angola, não só. E, no entanto, em gesto de agradecimento em nome da ordem, talvez não seria a palavra suficiente, mas temos que agradecer esse jeito da Associação António Cordeiro e pela parceria que nós temos. Em suma, é isso, doutora. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Jonathan Kassongo. É sempre um gosto ouvi-lo, é um gosto estar consigo e é um gosto trabalhar consigo. Dizia eu há pouco que o Dr. Jonathan resolve os problemas antes deles sequer surgirem e é efetivamente verdade. Tem solução
para todos os problemas, eu acho que ele tem problemas para todas as soluções. Eu acho que é assim. Não. Obrigada pela colaboração, Senhor Doutor. Feitos os Muito primeiros obrigado, doutor. agradecimentos, vamos agora centrar a nossa atenção naquilo que verdadeiramente interessa. Hoje analisaremos o impacto da inovação tecnológica no exercício da advocacia no espaço da lusofonia. Chamo a atenção à doutora Diana que o problema se mantém. Como oradores convidados, temos o gosto de receber o Sr. Professor Dr. Luís Menezes Leitão, que nos acompanha a partir de Lisboa, Portugal, o Sr. Dr. Walter Carima, que nos acompanha a partir de Angola, a Sra. Doutora Thaís Gomes, que nos acompanha a partir de Moçambique, e ainda o senhor professor Tarcísio Roberto do Nascimento, que nos acompanha a partir do Brasil. Ora, tendo em atenção estes nomes, está certamente reunida a qualidade necessária a uma excelente conferência. A palavra será concedida a cada orador por um período aproximado de 10 minutos. Como de costume, terminadas as intervenções, iniciaremos o nosso debate. O debate será moderado, como sempre, e bem, pelo Dr. Silva Cordeiro. Terão intervenção no debate todos os que manifestarem tal vontade, podendo fazê-lo através do bate-papo do Zoom ou sinalizando essa intenção levantando a mão, ferramenta disponibilizada por esta plataforma. As questões podem também ser colocadas via Facebook, através do evento criado pelo grupo da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha. Sem demoras, passo a palavra ao melhor dos melhores, ao melhor da história. Falo, obviamente, do Sr. Doutor Silva Cordeiro, moderador das nossas conferências. Senhor Ora, Doutor. obrigadinho pelas muito lisonjeiras palavras e passo já ao agradecimento aos nossos oradores de hoje. Perdoem-me a menção especial ao professor Menezes Leitão, porque tive muito, mas muito, muito gosto, isto sem desmerecer em quem quer que seja, mas tive muito, mas muito gosto de pertencer ao Conselho Geral, por ele superiormente presidido. Foi de facto um grande bastonário enfim, estando nesta onda, não posso deixar de assinalar a presença da minha querida colega Isabel Cerqueira, que também fez parte. E, portanto, perdoem-me todos os outros, não é qualquer tipo de menosprezo, mas para mim é de facto uma circunstância especial. Também é especial o facto desta conferência ter tido o seu impulso no professor Tarcísio Nascimento, a quem também especialmente saúdo, precisamente não só pela colaboração que tem tido connosco, mas também por este impulso especial que esta conferência hoje significa. E sendo assim, devolvo já a palavra à doutora Carla Silva Cunha, para ela moderar, como sempre, e muito bem, os nossos trabalhos, passando a palavra certamente ao nosso primeiro orador. Muito obrigado e até já. Ora, muito obrigada, Dr. Silva Cordeiro. O nosso primeiro convidado é o Sr. Professor Luís Menezes Leitão, enfim, o nosso bastonário. O nosso convidado nasceu em Coimbra em 1963, completou a licenciatura em 1986, completou o mestrado em 1991, o doutoramento em 1998 e a agregação em 2005 em Direito na Universidade de Lisboa. Realizou investigação em universidades estrangeiras, designadamente na Alemanha, na Itália, em França e nos Estados Unidos. Participou em congressos e seminários e realizou cursos e conferências em Portugal, Estados Unidos, Itália, Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste. O professor catedrático da Universidade de Lisboa, onde é professor catedrático na Universidade de Lisboa, onde tem lecionado diversas disciplinas de Direito Civil, Direito das Obrigações e Direito dos Contratos, Direito do Trabalho,
e ainda Direito da Sociedade da Informação. Foi presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito de Lisboa entre 2002 e 2004. Foi membro do Centro de Estudos Fiscais da Direção Fiscal dos Impostos, é advogado e dos bons e é jurisconsulto, tendo sido bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses. Tem centenas de obras e artigos publicados nas áreas do direito das obrigações, direito comercial, direitos reais, direito do trabalho e direito da sociedade da informação. Entre essas obras destacam-se Direito das Obrigações, 3 volumes, o ensino do direito das obrigações, a responsabilidade do gestor perante o dono do negócio no direito civil português, o enriquecimento sem causa no direito civil, cessão de créditos, garantia das obrigações, a indemnização de clientela no contrato de agência, o Código de Trabalho anotado, o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas anotado e estudos de direito fiscal. Se eu fiquei cansada ao dizer isto tudo, imaginem o senhor professor ao fazer isto tudo. Enfim, para que eu descanse, passo a palavra ao senhor professor Luís Menezes Leitão. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o honroso convite, especialmente do Dr. Silva Cordeiro e da Dra. Carla Silva Cunha. Cumprimento também a Dra. Isabel Cerqueira. Foi aqui recordado que fizeram parte do Conselho Geral, a que eu tive a presidir da Ordem. A Dra. Carla também colaborou com o Conselho, integrando uma das comissões. Queria cumprimentar também todos os outros colegas desta conferência. Sempre com muito gosto que eu participo em jornadas que abrangem a lusofonia. Devo dizer que, curiosamente, amanhã também me vou deslocar a Coimbra para umas jornadas luso-brasileiras de responsabilidade civil e, precisamente, por isso, espero que tenhamos aqui um debate muito frutífero que possa abranger toda a lusofonia neste quadro da partilha dos problemas que existem neste âmbito com a inovação tecnológica na advocacia. Eu, neste quadro, este tema, como calculo, é um tema absolutamente vastíssimo, portanto, ou seja, que temos de verificar toda esta situação. Devo dizer que os colegas, não sei até que ponto é que têm, o que nós temos aqui agora em Portugal, já há bastantes anos, que é, no fundo, um sistema de notificações através da internet, no chamado sistema Sítios, um portal onde submetemos todos os processos. Hoje em dia está tudo digitalizado, portanto já não temos praticamente, pelo menos no que se refere aos advogados, processos em papel, é tudo da ordem digital. Hoje agora tivemos a fusão dos nossos sistemas dos tribunais administrativos e dos tribunais judiciais. Portanto, ou seja, neste quadro, nós temos neste âmbito, aqui em Portugal, uma grande digitalização tecnológica, às vezes também traz os seus problemas. Mas eu pretenderia reservar a minha posição, ou a minha exposição, para uma questão que tem surgido de grande atualidade, que é a utilização pelos advogados da inteligência artificial generativa. Portanto, ou seja, neste quadro, porque isto é um novo avanço, podemos dizer assim, relativamente ao que tínhamos até agora. Porque até agora, o que nós tínhamos neste âmbito era utilizar as plataformas tecnológicas para facilitar o nosso trabalho material, portanto, ou seja, a recolha de decisões jurisprudenciais, a elaboração mais fácil das peças processuais ou a sua entrega em tribunal. Hoje não temos lugar ao tribunal, não temos pelos sítios, colocamos aqui, podemos olhar na DGSI as diversas decisões jurisprudenciais, não temos que consultar coletâneas e coletâneas de jurisprudência, mas a inteligência artificial faz um novo passo, e especialmente a inteligência artificial generativa, que é substituir o próprio trabalho intelectual do advogado. Portanto, ou seja, já não é o seu próprio trabalho material, mas antes o trabalho intelectual. Portanto, o desenho da estratégia de defesa do cliente e a elaboração das chamadas peças processuais.
Bom, o que é que nós temos neste âmbito, no entanto, é o problema que estamos a verificar na inteligência artificial com as chamadas alucinações dos sistemas de inteligência artificial, que leva a que surjam nas peças processuais citações de doutrina e jurisprudência que não existem. E precisamente por isso tem levado a sérios embaraços dos advogados e dos magistrados que recorrem a esse sistema. Aliás, aqui em Portugal temos precisamente, foi aberto um processo disciplinar a magistrados que elaboraram um acórdão com citações completamente falsas devido à inteligência artificial e foram sancionados pela violação do dever de zelo, porque estão a ser objeto de um processo de violação do dever de zelo, porque os tribunais entendem-se que podiam ter recorrido, neste momento não está proibido, embora vamos ver que pode vir a colocar-se uma questão posterior, mas que teriam que confrontar e verificar se o que estava a ser citado estava. A nível da inteligência artificial, nós temos uma Convenção de Enquadramento do Conselho da Europa sobre a inteligência artificial e os direitos humanos, que obrigam os Estados a garantir que os sistemas de inteligência artificial são consistentes com as suas obrigações de proteger os direitos humanos, integridade do processo democrático e respeito pelo Estado de Direito, isto nos termos do artigo 4º e 5º, sabendo-se do que tem havido de inteligência artificial a tentar fazer manipulações eleitorais, portanto, ou seja, neste quadro, uma questão que estamos a ser colocados. No entanto, a situação que existe a nível aqui em Portugal e na Europa é o regulamento da inteligência artificial, o Artificial Intelligence Act, que corresponde ao regulamento da União Europeia 2024-1689 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de junho de 2024. Esse regulamento entrou em vigor nos termos do artigo 63 no 20º dia, posterior à publicação, mas apenas é aplicável a partir de 2 de agosto de 2026, com algumas outras matérias que são aplicáveis anteriormente. O problema que este regulamento tem é, de facto, logo a sua definição de sistema de inteligência artificial. Um sistema baseado em máquinas concebido para funcionar com níveis de autonomia variáveis e que pode apresentar capacidade de adaptação após a implantação e para objetivos explícitos ou implícitos e com base nos dados de entrada que recebe, infere a forma de gerar resultados, tais como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões. Podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. E este regulamento distingue 4 níveis de risco quanto à utilização da inteligência artificial generativa. O risco inaceitável, as práticas proibidas, que são utilizações da inteligência artificial consideradas de alto risco, classificação social de pessoas ou grupo de pessoas, práticas manipulatórias ou exploratórias ou certas identificações biométricas em espaços públicos. Nos termos do artigo 5º, o risco elevado, os sistemas de inteligência artificial referidos no artigo 6º, número 1 e no anexo 3º, que estão sujeitos a obrigações especiais, incluindo avaliações de conformidade, transparência, supervisão humana, qualidade dos dados e registro no banco de dados, nos termos do artigo 16 e seguintes, e precisamente aqui, entre as potenciais áreas de uso de risco elevado, aparece o uso da inteligência artificial no sistema judiciário. E aí, precisamente, isto gera um grande problema de responsabilidade dos advogados, é que, se estiverem a utilizar sistemas de inteligência artificial, estão a entrar num sistema de risco elevado, de acordo com o regulamento. O risco limitado, onde há apenas obrigações de transparência, divulgação ao interagir com a inteligência artificial, ou quando o conteúdo for gerado por inteligência artificial, como as deepfakes, deve-se dizer que hoje em dia as deepfakes são de tal forma perfeitas que até fazem impressão. Tivemos um caso há dias em Portugal que houve uma pessoa, um político, que abandonou um debate a meio e imediatamente limitou-se a sair e imediatamente apareceu uma deepfake em que ele dava um pontapé na pessoa que tinha saído do debate, portanto, ou seja, demonstrando, e aquilo era tão perfeito que até as pessoas se assustavam com o pontapé que ele tinha dado. Portanto, até se vê até onde é que existe este tipo de situação. Estas deepfakes não são proibidas, mas têm que ser avisadas, uma vez que foi aquilo feito mais por graça, embora ele disse que iria processar, portanto, ainda estou para ver, também é um colega nosso, ainda estou para ver como é que ele vai acabar, e o risco mínimo que abrangeria a maioria dos sistemas de inteligência artificial, e que só estão sujeitos, neste caso aqui. Os Estados Unidos têm feito uma regulação da inteligência artificial muito variada, desde leis estaduais, como no Colorado e na Califórnia, guias de associações profissionais, ordens executivas e guias das agências federais. Mas tivemos uma situação que é no passado dia 23 de janeiro, o presidente Trump aprovou uma ordem executiva chamada Moving Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence e proibiu durante 10 anos as limitações do desenvolvimento da inteligência artificial a nível estadual, revogando a ordem de Biden que permitia essa indicação. E precisamente por isso
O que sucede neste âmbito é que se colocou este tipo de situação, sem regulação em grande parte. Precisamente por isso, em qualquer caso, a regulação está a crescer a nível internacional. O Stanford University AI Index diz que 37, 126 países adotam regulações para a inteligência artificial em 2024. E, portanto, temos uma expressão a nível mundial, mas pouco significativa. Estamos a falar de 37 em 126. O que significa que alguém já fez este comentário que a nível europeu é onde existe a maior regulação. Talvez a única com esta dimensão. E já se falou que, em nível da inteligência artificial, a América inova, a China copia e a Europa regula. Portanto, ou seja, no fundo, o que coloca algum atraso neste âmbito. Mas o que interessa é ver precisamente o problema da inteligência artificial na advocacia. Em Itália, recentemente foi feito um inquérito, feito pelo Ipsos, a 2.502 advogados, que revelou que um terço deles estava a recorrer à inteligência artificial e que 72% considera que a mesma não está em condições de interpretar efetivamente, corretamente as leis e as decisões jurisprudenciais. Mais de metade dos entrevistados, 52%, considera que não é confiável no âmbito das atividades jurídicas, sendo as funções menos arriscadas a pesquisa jurisprudencial e a análise documental. A redação de peças processuais é considerada pouco fiável por 72% dos advogados e, precisamente por isso, entende-se que é essencial numa inteligência artificial ter um sistema de segurança de dados e respeito à privacidade, transparência dos algoritmos, exatidão dos resultados e capacidade de compreensão das subtilezas legais. Muitas vezes o sistema de inteligência artificial não consegue entender, e é bom que se tenha isto presente neste caso aqui. E precisamente por isso nós temos grandes problemas neste âmbito e, designadamente, a grande questão que se pode colocar, e a maior parte dos advogados o recusa veementemente, é a utilização da inteligência artificial em casos que envolvem dados sensíveis, como a vida sexual, a saúde e os processos penais, em que tem que se ter presente, nós estamos a entregar aquilo a alguém que não está por aí simplesmente a armazenar e a arquivar. Pode usar aquilo para fins nós não sabemos quais são. Isso é precisamente o problema da inteligência artificial generativa, que é, no fundo, a questão que se coloca. O que é que já ocorreu em casos muito graves com a utilização de inteligência artificial na advocacia? Advogados utilizando a inteligência artificial para elaborar peças processuais, que depois verifica que se baseia em doutrina e jurisprudência inexistentes. O caso mais conhecido foi Michael Ford, um advogado de Nova Iorque, num litígio de representação relativo ao empréstimo, apresentou peças processuais com situações e referências completamente alucinadas, o que levou a uma reação do tribunal. Mas o caso que foi mais curioso é que eles pediram explicações, o tribunal, devido àquela utilização da inteligência artificial na peça processual, e o que ele fez é que deu as explicações também com base numa inteligência artificial e apresentou o duplo das situações falsas em relação à peça anterior e, no fundo, gerando aqui uma verdadeira comédia, alguém que está a ser censurado pelo Estado artificial e volta a utilizar. Neste caso aqui, o que sucedeu foi que o juiz foi extremamente severo, neste caso, entendendo que apresentar a inteligência artificial sem o risco sério de uma decisão teria violado as regras de conduta do advogado, entre as quais se incluía não fazer falsas afirmações de facto do direito. E precisamente por isso o fato de confiar em pesquisa não constitui desculpa para este caso. Este é o caso extremo, da situação mais ampla, mas não é caso único, porque também tivemos um caso na América de utilização através da empresa Anthropic, um processo que instaurou esta empresa por violação do direito de autor em composições musicais, e foi utilizado em apoio da ação o artigo académico inexistente. Mais uma alucinação resultante da intervenção artificial. E, curiosamente, esta situação ocorre, muitas vezes a gente pensa, mas isto é apenas utilizar os programas generalistas como o ChatGPT. Eu devo dizer que não uso isso, mas o meu irmão é professor de sistemas informáticos e, portanto, conhece aquilo, e já experimentei, pedindo o teste, que ele perguntasse ao ChatGPT qual era a diferença entre aluguer e arrendamento. Isto já há uns anos, e a resposta que o ChatGPT deu foi que não há diferença nenhuma, é tudo a mesma coisa. Portanto, ou seja, neste caso aqui, como se vê, não tem conhecimento jurídico suficiente para fazer, e o problema prático que esse sistema tem é que, no fundo, eu digo que funciona como os alunos de uma prova oral, nunca dizem que não sabem. Se não souberem, dizem uma coisa qualquer, portanto, ou seja, esperando que aquilo possa passar de uma maneira, e o ChatGPT tem exatamente a mesma questão, ele está programado para responder sempre, mesmo que a resposta seja completamente absurda, colocando este tipo de situação. Mas, curiosamente, também, não só o ChatGPT, mas também certas ferramentas
ferramentas especializadas de inteligência artificial para uso jurídico já ocorreu noutro tipo de situações. E precisamente por isso nós tivemos um caso com o juiz Michael Wilner, que multou em $31 mil 2 firmas de advogados por ter utilizado que uma ferramenta de inteligência artificial generativa levou a numerosas citações falsas e enganosas. Portanto, ou seja, neste caso aqui, e no fundo tinha sido recorrido ao Google Gemini e ao Westlaw Precision. Portanto, ou seja, como se vê, mesmo ferramentas bastante colocadas não colocam neste âmbito. Eu concluiria apenas, uma vez o meu tempo é curto, com a informação sobre o guia do CCBE relativo ao uso da inteligência artificial generativa por advogados, porque recentemente foi publicado em 2 de outubro de 2025, portanto há pouco mais de um mês, o CCBE Guide on the Use of Generative AI by Lawyers, e que efetua uma regulação a nível de soft law. O CCBE salienta que a utilização da inteligência artificial envolve benefícios variados, como as melhorias de eficiência, pesquisa jurídica mais efetiva e um trabalho de melhor qualidade, o que permite poupança de custos, ganhos de rapidez e melhor alocação de recursos. Chama, porém, a atenção para os riscos para a utilização. Precisamente por isso, no âmbito da privacidade e de proteção de dados, em virtude da introdução dos mesmos no sistema de inteligência artificial. É um risco enorme colocar dados num sistema que não sabemos como é que o sistema vai utilizá-los. As chamadas alucinações da inteligência artificial, que implicam respostas factualmente erradas ou ilógicas, especialmente relativas a situações erradas e inexistentes. E, por outro lado, o problema da parcialidade, ou em inglês o bias, que é o facto de os algoritmos reproduzirem ou aumentar os preconceitos sociais. E, portanto, se alguém quiser pôr uma ação precisamente para tentar defender alguém discriminado em termos sociais, corre o risco de que a inteligência artificial, pelo contrário, faça aumentar o preconceito respectivo. A falta de transparência, os sistemas de inteligência artificial não permitem esclarecer qual a fundamentação das suas decisões. Isso é uma questão bastante problemática. Aparecem fundamentações, ninguém sabe porquê. Depois, a possibilidade de violação da propriedade intelectual, porque muitas vezes a inteligência artificial reproduz coisas que encontra na internet. O risco para a cibersegurança, uma vez que os usos dos sistemas de inteligência artificial podem potenciar fragilidades existentes nos sistemas operativos do utilizador, os riscos de fraude, como os deepfakes, os falsos perfis ou as manipulações do reconhecimento facial, o que pode produzir riscos reputacionais para os advogados, ou o descaminho de informação sensível. Isso é um risco muito grande que existe aqui neste caso. Em qualquer caso, face a estes riscos, o CCBE recorda as obrigações profissionais dos advogados, designadamente sigilo profissional, zelo e diligência, dizendo que tem que sempre as manter na utilização de inteligência artificial. Para respeitar o sigilo profissional, recomenda que os dados pessoais dos clientes não sejam introduzidos nos sistemas de inteligência artificial, sendo esse uso feito de forma não identificável. Portanto, ou seja, a pessoa, se quiser fazer uma peça processual, pedir que seja feita com um sistema de IA, deve, por simplesmente dizer, olha, isto é o A e o B. Não deve pôr nomes nem pessoas, porque senão isso fica registado no próprio sistema que essas pessoas foram utilizadas. Quanto à independência do advogado, o CCBE recomenda que se mantenha sempre a sua objetividade profissional, não aceitando qualquer preconceito que possa estar expresso no sistema de inteligência artificial. Relativamente aos deveres de transparência e informação, o CCBE recomenda que o cliente seja avisado que o advogado poderá recorrer à inteligência artificial generativa, em todos os casos em que se possa esperar a existência de reservas por parte do cliente a essa utilização. Eu, aliás, recomendaria, eu iria ainda mais longe, eu recomendaria a jurisprudência das cautelas que se diga ao cliente, olha, nós elaboramos as peças com recurso de inteligência artificial, mas espero que não tenha colocações neste âmbito. E precisamente por isso, o CCBE recomenda finalmente o rigoroso cumprimento da deontologia profissional no uso da inteligência artificial, evitando assim quaisquer sanções dos tribunais, especialmente no caso de falhas do sistema por falta de verificação adequada. Portanto, ou seja, enfim, concluindo, isto é a inovação tecnológica mais importante nestes dias, é o que está presente neste âmbito, temos esta inteligência artificial generativa, que está a ser utilizada em todo o lado, a advocacia não escapa, onde recentemente eu também participei de umas provas de agregação em que a lição do candidato é sobre a inteligência artificial, que ele dizia deve ser utilizada em tudo, exceto na guerra. A verdade é que também na guerra está a ser utilizada, não sabe com consequências e em que situações, e portanto é muito normal que seja utilizado no âmbito da advocacia. Em qualquer caso, gera imensos problemas e pretendi hoje transmitir quais eram, e portanto estou naturalmente disponível para qualquer questão ou qualquer debate do debate que depois queiram introduzir. Muito obrigado então. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada pela sua intervenção, que é sempre, obviamente, brilhante.
um momento que vamos rever certamente. Quero agradecer também aqui a presença de Conceição Maria, Filipa Mimoso, Anabela Manuel, Isabel Bentes, Carlos Vinícius, Ana Gomes, Isabel Rita, Dinis Pedro, Elizabeth Romão, a Ruth Gabriel, Miguel Vicente, que nos estão a assistir, que estão a ver-nos a partir do evento do Facebook. Um agradecimento também a Simone Reis, Nicole Nucita Ceia, Isabel Vinhas, Isabel Sequeira, Gelson Oliveira, que nos estão a ver aqui a partir do Zoom. Eu pergunto se o doutor Walter Carima, entretanto, se juntou a nós. Dr. Jonathan Songo tem nota da chegada do Dr. Walter? Creio que ainda não se juntou a nós, doutor. Não se juntou a nós ainda. Sim, Não, senhora. não. Então vamos andando, porque para a frente é o caminho, e no nosso caminho está a senhora doutora Thais Gomes. A nossa convidada é advogada, consultora e pós-graduada em Direito e Tecnologia pela Universidade Católica do Porto. Tem especial intervenção nas áreas de direito digital, regulação e tecnologias emergentes. Atualmente integra a Sociedade Cambule e Américo Advogados, onde assessora empresas tecnológicas, instituições financeiras e entidades reguladoras em matéria de compliance, proteção de dados pessoais, governação de tecnologia e inovação digital. É igualmente fundadora da plataforma DigiJuris, voltada à disseminação de conhecimento do direito e tecnologia em Moçambique. Tem colaborado com instituições nacionais e internacionais, como a Comissão Económica das Nações Unidas para a África, em projetos de organização de dados e regulação da proteção de dados. Paralelamente, e como se não bastasse, é formadora e mentora em programas de capacitação jurídica, nomeadamente na preparação para o exame de acesso à Ordem dos Advogados de Moçambique e participa em iniciativas de investigação sobre a interseção entre género, ética e tecnologia. Senhora doutora, aguardamos a sua intervenção. Tem a palavra. Muito boa noite a todos. Já em Moçambique é noite. E para intervir, gostaria de pedir a autorização para partilhar o ecrã. Com certeza, doutora. Doutora Diana? Penso que a doutora Thais consegue partilhar. Pronto. Já está. Estamos a ver. Então, boa noite mais uma vez, boa tarde. Como já anunciado, meu nome é Thaís Gomes e sou mais uma entusiasta, né, desta área da interseção entre o direito e a tecnologia. E em Moçambique temos muito está mais em expansão este conceito de transformação digital. E normalmente é uma área relativamente nova e que tem levantado vários debates, né? E por causa do tema que nos propomos hoje a discutir, eu criei esta apresentação chamada Advocacia 5.0, né? Nós estamos aqui habituados no contexto tecnológico a ter atualizações. Temos sempre o iPhone 17, temos as atualizações do Windows e também esta questão da interseção entre a atividade da advocacia e também com o tecnológico e o que tem acontecido na tecnologia também vai implicar uma certa atualização da atividade da advocatística que vai fazer-nos realmente irmos até ao nosso melhor nível, que vai ser realmente esta almejada advocacia 5.0, né? Avançando, primeiro
Por que indicar as questões desta maneira? Quando falamos do direito e falamos também da própria função jurídica, estamos a falar de uma parte que vai tocar muito com questões de linguagem, vão tocar com questões de argumentação, como é que nós defendemos os nossos casos. Eu sou advogada e tenho alguns anos de prática e a maior parte dos problemas quando já temos que lidar com casos tem realmente que ver com a linguagem que vamos usar, qual é o ponto que vamos tocar. E, particularmente na língua lusófona, nós usamos o português, mas já quando olhamos para o contexto digital, nós nos deparamos com uma nova linguagem, uma nova forma de ter de argumentar, que vai integrar questões como algoritmos, vai integrar código, vai integrar questões de codificação, de automação, de interpretação de textos digitais, que não são em linguagem normal, não são nem em português, nem em inglês, nem em qualquer uma linguagem estrangeira, mas é realmente uma linguagem própria. hum, da parte tecnológica, não é? Então, a tecnologia vai trazer esta parte do advogado, para além de conhecer esta linguagem normal que já de raiz aprende relativamente à argumentação, vai também ter de saber interpretar questões que vão ser ligadas particularmente ao mundo das tecnologias. Então, qual é que depois podem ser estes desafios que esta questão vai trazer, particularmente no que se refere às tecnologias emergentes? Nós vamos agora olhar para uma situação em que, por exemplo, a inteligência artificial, que é a tecnologia que é mais disruptiva e que também é indicada como a tecnologia que vai provocar esta quarta revolução industrial, não é? Eh, a inteligência artificial vai trazer também uma transformação no âmbito jurídico. Já vemos agora discussões sobre chatbots que já dão conselhos, já dão soluções jurídicas, já dão aconselhamento. E como é que vamos tratar dessas questões e como é que a função do advogado vai coadunar com esta nova realidade da inteligência artificial? Quais são os limites éticos? Porque nós, como advogados, também temos certos limites na nossa atuação, mas será que a inteligência artificial vai se prezar pelos mesmos limites? Será que o aconselhamento dado através da inteligência artificial vai se parear ou vai se colocar no mesmo patamar que o aconselhamento que é dado por um advogado? Então, a inteligência artificial vai trazer todos estes tipos de questionamentos no âmbito judiciário também, no que se refere às decisões, vai trazer também estes questionamentos se essa decisão pode ser auxiliada pela inteligência artificial. Será que eu posso ter uma decisão somente dada pela inteligência artificial? Então, também olhamos para outros tipos de tecnologias como blockchain, que é comumente utilizado na área de criptomoeda, não é? Quando estamos a falar de criptomoedas e são criados blocos para poder minerar a moeda que é o Bitcoin, por exemplo. Mas também usam-se blockchains para a criação de contratos, né? Já temos contratos que os chamados contratos inteligentes que usam blockchain para o seu funcionamento. Então, são contratos que não são por escrito, não são na nossa linguagem tradicional, no sentido de ter destas letras e palavras que nós comumente utilizamos. São códigos que são colocados de formas formatadas e depois são operacionalizados e programados com instrumentos tecnológicos e criam um certo contrato. Então, a assinatura também desse contrato é também totalmente digital, então não tem um apelo para aquilo que tradicionalmente se esperava de uma contratação normal. Então, este blockchain também vai dinamizar o âmbito das relações jurídicas, né, em termos de será que estes contratos podem ser autenticados? Será que são autênticos? Será que o fato da blockchain não ser mudada, não ser alterada,
Será que dá mais segurança jurídica aos contratos? Será que o fato também de estar totalmente no meio digital, será que vai fazer com que haja, existam formas de titular estes, por exemplo, se um título executivo é formado totalmente no meio digital, será que nós temos formas já de fazê-los serem aplicáveis para os devidos efeitos que um documento físico ou um documento escrito, em termos de linguagem normal, seria aceito? Será que os nossos juízes estão preparados também para ler código, não é? E falar em código, interpretar código? Será que eles também têm esta componente? Então, são estas questões, questionamentos que vão também levantar-se com este advento destas novas tecnologias. Também temos a automação, né, que vai trazer uma eficiência operacional, e a automação é relativamente diferente da inteligência artificial, porque a inteligência artificial, conforme o nome indica, é uma inteligência, né? Mas a automação é simplesmente um conjunto de comandos ordenados, baseados em inputs que são programados, não é? Então, quando falamos de automação, estamos a falar de sistemas que vão sendo operacionalizados para realizar certas atividades, cumprir certas metas. Então, nesta questão da automação também temos a parte não só do advogado tentar entender o sistema, mas também poder fazer com que o sistema funcione a seu favor. Porque o que vai acontecer, ou o que já está a acontecer, é que o advogado, para além de ter que entender deste novo mundo, desta era digital, também se serve da era digital para poder dinamizar a sua própria atividade. Então, isso também vai levantar questões de o advogado também ter de se adaptar ou de ser mais transversal naquilo que é o conhecimento destas tecnologias e como é que funciona essa questão da automação e também como essas questões de automação podem, de alguma forma, se ligar com a sua função e poder cumprir os limites éticos, deontológicos que vão acompanhar a função do advogado. Então, a desigualdade digital é o que vai realmente afastar aquilo que pode se adequar a este novo mundo daquilo que dificilmente poderá fazer. Então, quando se fala disso, vai-se a falar de representar, isto vai representar um desafio crítico no acesso à tecnologia, afeta a prática da advocacia e a capacidade dos profissionais de se adaptarem a esta inovação. Todas estas tecnologias que foram mencionadas, como a inteligência artificial, como a automação, como o blockchain, são tecnologias que implicam o uso de muitos recursos, particularmente da energia. A inteligência artificial, por exemplo, gasta muita energia, principalmente o blockchain, que gasta energia demais. Então, estamos olhando mais para o contexto de Moçambique, que é um país do terceiro mundo e que ainda temos questões sobre internet, que são questões ainda básicas de acesso à internet em sítios recônditos ou em zonas rurais, ou ainda na capital ter aquela qualidade que é desejável para a operação dos serviços com a internet, não é? Então, este tipo de qualidade também vai trazer uma certa desigualdade de quem vai superar quem tiver maiores recursos para poder investir cada vez mais nestas áreas. E também olhando para o contexto moçambicano, para ver o nível de preparação que nós temos para assumir essas tecnologias na nossa atividade, não só, não é um desafio só da advocacia, mas também na indústria e demais áreas. Então, é uma questão transversal que também vai influenciar na atividade da advocacia. Então, quais são os desafios da advocacia lusófona? Quando se cria este novo mundo, quando se cria esta nova realidade em que precisamos agora de contar com as tecnologias integradas na prestação da atividade da advocacia, nós já vemos que, e já de o Covid, não é? Foi o teste que nos fez
verificar isso, que é possível sim nós termos audiências online, é possível sim poder intermediar processos por vias eletrónicas, é possível começarmos a aceitar algum tipo de assinatura eletrónica por causa da distância, é possível integrar essas questões em questões jurídicas, questões tecnológicas em questões jurídicas. Mas isto vai trazer uma certa responsabilidade para além da facilidade que esta tecnologia traz. Designadamente, quando se fala de sistemas jurídicos, ou seja, nos sistemas ou integração de sistemas e na conectividade do mesmo, já aqui fiz referência a questões de conexão com a internet, questões de gasto de energia, que parecem mínimas, mas quando olhadas de uma forma macro, tem um impacto enorme porque nós não vamos agir como uma ilha. Quando nós falamos, por exemplo, de assinaturas eletrónicas, estamos a falar de um contexto em que precisamos ter um sistema que vai certificar essas assinaturas para que tornem-as verídicas ou que realmente sejam autênticas ou que confiram algum nível de autenticidade a estas assinaturas para que possam ser aceitas. Este sistema também deve ser interoperável, deve ser de fácil conexão e deve ser acessível, e tudo isto tem que ver com estes recursos que depois temos ainda dificuldade de trazer nas zonas em que fui fazendo referência. Também outro desafio é nos sistemas tecnológicos, na descolonização digital, que é, por exemplo, nós dependermos maioritariamente de tecnologias que não são feitas, são produzidas em Moçambique, não são de moçambicanos, os dados vão sendo coletados por empresas que não são moçambicanas. Então, todo este contexto vai fazer com que, ao mesmo tempo que queiramos trazer uma certa modernização, mas ainda assim precisamos também criar infraestrutura local para isso, porque depois temos em conta questões já muito que jogam com a ética, como por exemplo, que a mais grosseira, é a mais gritante, é a questão da proteção de dados, porque quando olhamos para o contexto de gerir questões de assinaturas digitais, de identidade digital e de contratos digitais e de decisões digitais, tudo isso são dados, são questões que vão ser processadas por sistemas e esses sistemas devem trazer algum nível de segurança cibernética que vão também trazer alguma proteção dos dados que estão a ser inseridos. Então, se estes dados não são de uma entidade local que tenha controle, que tenha também poder de sancionamento, também tem poder de fiscalização, vai ser difícil garantir este nível de proteção dos dados pessoais ou dos dados sensíveis que são incluídos nestes sistemas tecnológicos, principalmente na função da advocacia, que nós estamos sujeitos ao sigilo profissional e depois precisamos de usar sistemas e os sistemas não garantem o mesmo nível de sigilo que nos é exigido como advogados. Então, é este novo perfil do advogado que vai seguir esta transformação digital, vai seguir este tipo de desafios, vai seguir este tipo de questionamentos na sua função, à medida que a tecnologia vai desenvolvendo, a transformação vai acontecendo, também tende a acontecer uma transformação no próprio advogado, criando novas habilidades tecnológicas, e os advogados também devem agora compreender questões sobre dados, sobre lógica computacional e a importância de saber falar em código. Existe uma obra que junta este efeito do direito e da tecnologia, que vai dizer que a codificação é a nova lei da tecnologia. Então, a codificação é o que vai reger a tecnologia, vai reger os sistemas e a programação. Então, é nesta codificação que vai se introduzir a lei, vai se introduzir a forma como os sistemas irão operar. Então, é nesta codificação que os advogados do novo mundo que está a ser criado, estes advogados da advocacia 5.0, não é? Conforme o tema, vão ter de adquirir este tipo de conhecimentos também para defender direitos de uma forma mais evidente. Então, falar em código é fundamental hoje, é fundamental saber e conhecer
a tecnologia fazer esta interseção entre a engenharia eletrónica. Então, a tecnologia está não só a mudar o mundo, mas também a mudar a nossa função. Então, quem programa o direito? É esta questão que vai levar ao nosso questionamento. Se todos os sistemas são programados, todos os aplicativos, tudo que nós usamos é programado, quem é que neste momento está a programar o direito? Então, é esta interseção entre juristas e engenheiros que mudará o futuro do direito da tecnologia, onde a tecnologia e a ética se encontram para definir novas fronteiras na prática, legal. Então, é com estas notas iniciais, não é, que eu também deixo alguns questionamentos, deixo também algumas questões de provocação, para também nos levantar estes tipos de alertas quanto a este novo mundo em que estamos a nos dirigir, e estes são os meus contatos. Conforme bem referido, eu tenho uma página no Instagram que cria esta plataforma de DigiJuris, que é perguntar sobre o mundo digital e que se faz a maior parte desta interseção entre o direito e a tecnologia, e podem ver a maior parte dos conteúdos lá e que realmente Moçambique está a fazer no âmbito da produção de dados e demais questões que têm a ver com a questão do direito à tecnologia. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Thais. Foi um gosto ouvi-la e vou ouvi-la novamente para ter a oportunidade de retirar todas as informações que aqui foi deixando. Deixem-me agradecer a Ruth Gabriel, Miguel Vicente, Patrícia Horta, Rui Ferreira, Silas Venâncio, Célia Madureira, Núria Magalhães, Ana Fazenda, Maria Custódio, Ana Margarida, Conceição Brites, Joana Oliveira, Ana Abreu, Luís Miguel Pedro, Helga Batista, todos a acompanharem-nos através do evento que está a ser transmitido via Facebook. Doutora Thais, tivemos a oportunidade de ouvir e agora vamos ouvir o Sr. Professor Doutor Tarcísio Roberto do Nascimento. O nosso convidado é advogado, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. É especialista em Direito e Gestão Educacional pelo Instituto Latino-Americano de Planeamento Educacional. É presidente da Comissão de Educação e Relações Universitárias do Instituto dos Advogados Brasileiros. Tem intervenção na qualidade de organizador, moderador e orador em diversas conferências nacionais e internacionais. É também vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, a ABRAD. Senhor professor, é que é um gosto que lhe digo, a palavra é sua. Boa tarde a todos, bom início de noite aos colegas do outro lado do Atlântico, né? De tudo que a senhora, a doutora Carla, falou, o que mais enobrece o meu currículo é ser amigo de vocês, né? Dessa associação que leva sempre o direito, sempre, né, temas tão importantes a todos os países de língua portuguesa, tá? Então, assim, recebo o meu carinho, o meu abraço diretamente aqui do Brasil. Vocês me escutam bem? Aqui está Sim, professor, oscilando muito a perfeitamente. internet, porque a internet está aqui, está chovendo muito aqui. Vamos lá. Agradecendo a todos aí que me antecederam, eu quero apenas somar e colocar algumas experiências do Brasil, né, esse país continental, sobre, né, a tecnologia e o impacto na nossa profissão, na profissão do direito. O Brasil é conhecido hoje pela multiplicação dos cursos jurídicos. Nós temos hoje no Brasil quase 2.000 cursos de direito presenciais, e com isso nós temos uma formação muito ampla, variada. Eu costumo brincar e usar as palavras aqui de alguns mestres, doutores da área do direito educacional,
chegam a brincar dizendo que o Brasil tem um oceano de cursos com palmo de qualidade, né? Apesar disso, é uma luta diária nossa em prol da melhoria do ensino ofertado no Brasil. E nesse aspecto, estive hoje pela manhã no Conselho Nacional de Educação, acompanhando alguns debates, me chamou muito a atenção, né? O Conselho vai se reunir e vai debater muito agora, nesses próximos meses, dias, a inteligência artificial. No Brasil, a literatura demonstra isso, que nós tínhamos muita crítica. Eu não sei nos outros países como vocês encaram esse fato, mas no Brasil nós tínhamos muitas críticas quando o curso de direito foi ofertado no período noturno. Para muitos juristas, isso era assombroso. Como é que uma pessoa vai cursar uma faculdade de direito apenas num curso noturno, sem ter uma prática, sem ter, né, a possibilidade de um tempo maior para leitura, para aquilo? Era assombroso. Hoje nós temos 90% dos cursos de direito ofertados no Brasil são noturnos. Temos poucos cursos diurnos, eu diria. Então, a maioria dos alunos hoje frequenta um curso noturno pela sua realidade, pela sua necessidade. Brinco também que todo mundo, quando chegou a máquina de escrever, não sou dessa época, né? Apesar de ter sido instrutor de datilografia, não sou dessa época do direito, mas eu vejo isso com alguns colegas que brincam, que reclamam, falam, muita gente reclamava, como é que você vai fazer uma petição para corrigir, para isso e aquilo na máquina de escrever? E isso virou, né, rotina. Quando a máquina de escrever chegou aí a inovação do computador, muitos, né, reclamaram. Hoje não se tem uma petição feita numa máquina de escrever. E a mesma coisa eu coloco hoje com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem não para tomar o lugar do advogado, não para, né, retirar o conhecimento, como já foi dito aqui por algumas pessoas que me antecederam, mas eu entendo que ela vem para somar, né? Ela vem para contribuir. Isso é uma realidade, na minha percepção, tá? Sem volta. Agora, o que precisamos? Precisamos entender, como professores, como educadores jurídicos, o que será feito, como será regulado isso. E aí, no Brasil, já aconteceu vários pontos, que tudo acontece aqui, né? Tudo acontece aqui, doutora Carla, e termina em festa, viu? Então, assim, nesse aspecto, já tivemos professores que foram punidos porque usaram a IA. Pegaram, fizeram toda a prova, todo o trabalho, aquela análise de vários trabalhos de alunos pela inteligência artificial. Da mesma forma, tem um aluno que utilizou a inteligência artificial. Bom, eu sei que lá atrás a gente pesquisava jurisprudências nos cadernos, ia no tribunal aqui no Brasil, não sei em Portugal, não sei em Angola, Moçambique, né, Guiné, Cabo Verde, mas nós pesquisávamos jurisprudência no tribunal, você chegava lá, anotava seu nome, procurava essa jurisprudência, analisava aquilo tudo. Hoje você faz isso na sua máquina, no seu computador, entra no sistema, no site do tribunal e analisa. Isso foi um avanço pedagógico. O que não deve ser feito é retirar a análise do profissional para uma IA, na minha percepção. Agora, qual o nosso desafio? É saber regular isso. No Brasil não tem regulação. A discussão hoje, a nível de Brasil, é assim, como regular a IA? O que é permitido, o que não é permitido? Como foi colocado aqui, tem magistrado sendo punido no Brasil. Teve um magistrado que a vara era lenta, né? E aí, assim, de uma hora para outra, ele teve em um mês mais de 1.000 processos julgados. Não tinha condição dele fazer isso, né? A mesma coisa, advogados aqui que fazem petição e colocam jurisprudência que o tribunal vai analisar, não existe. Então, sim, isso precisa ser analisado nos bancos da academia. E aí, passando para a realidade que eu já mencionei, né? Voltando à realidade que eu já mencionei, você tem hoje no Brasil 2.000 cursos de direito. Se você não tem essa regulação, essa norma muito específica, como é que esse aluno vai sair da faculdade? Ele sai com apenas um verniz jurídico, sabe ali um pouco, né, de nada. Como é que vai ser esse profissional? Nós temos vários desafios hoje no Brasil,
que eu gostaria de, ao final dessa exposição, debater melhor com os colegas, até quem sabe não podemos aqui, Xalá, sair com ideias e proposições a respeito do tema. Então, assim, hoje nossa realidade brasileira é uma realidade ainda de um terreno ainda desconhecido. Avançamos a inteligência artificial e a globalização hoje, né, por essa facilidade de interligação com vários países ao mesmo tempo, em horários distintos e tudo, são os benefícios da tecnologia. Mas temos os malefícios da tecnologia também, né, que é essa possibilidade de enganar o outro sem uma norma que permita uma punição, algo muito específico. No Brasil, a gente avançou em alguns tópicos, não em todos, e principalmente na academia. A academia ela vem patinando para saber como punir ou não punir esse aluno ou esse professor. E vem o ponto para o profissional. Hoje, os órgãos de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil, é, aí a Fundação do Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos, né, do Judiciário brasileiro enfrentam esse desafio. Opa, pode ser feito isso ou não pode? Ele pode utilizar aí o chat GPT em seu trabalho inteiro? A questão da autenticidade, outra coisa que é uma discussão enorme aqui dentro. Um aluno que apresenta um trabalho de conclusão de curso, que utiliza o chat GPT, ele tem isso como plágio ou não? Ele foi feito por ele ou não? Essa discussão é uma discussão ampla a partir do momento em que ele utiliza pontos específicos e o próprio professor, para buscar se tem plágio ou não, usa também a própria inteligência artificial. Então, assim, é uma discussão ampla aqui que precisa de regulamentação. Uma regulamentação que vai além, né, como eu já mencionei, da própria academia. Ela começa na nossa visão pela educação, pelo ensino ofertado a esse profissional, ao futuro egresso do curso de direito e, posteriormente, ao profissional. Na luta diária, isso abrange, inclusive, hoje, a prova, né, do exame de ordem. No Brasil, como eu mencionei, nós temos aproximadamente 1 milhão 400 mil advogados, e em cada prova do exame de ordem, você tem aproximadamente 130 mil inscritos. Ou seja, são 3 provas por ano, e cada prova dessa, você tem 130 mil inscritos querendo, né, ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. O índice de aprovação gira em torno de 20% para alcançar a profissão aí. Ao final do exame, que é um exame de 2 fases, você tem 20% de aprovados. E, pasmem, candidatos utilizam o final para recorrer, não é para usar a prova. Na prova ele não consegue utilizar chat GPT, inteligência artificial. Mas após isso, é uma discussão entre os professores, eles utilizam a inteligência artificial para fazerem os seus recursos e inventam coisas que não existem, né? Como o Bastonari colocou aqui muito bem, achei muito interessante as palavras dele. Eu vejo aqui no Brasil o pessoal inventar coisa que o Código Civil não traz, o Código de Processo Civil não traz. Então, assim, ele criou um código comentado por ele mesmo. E o pior, ele defende como se fosse certo. Então, assim, é muita coragem. Até isso eu acho que o chat GPT está inventando, dando para alguns, a coragem que ele não tinha, né? E aí, o pior erro do ser humano, como o professor eu falo isso todos os dias, o pior erro do ser humano é acreditar, né, na sua própria mentira. Quando ele começa a mentir, ele mesmo acredita, ferrou. Não tem chance. Então, assim, esse é o desafio nosso no Brasil, do dia a dia, no aspecto da educação. O que fazer? Como enfrentar isso? Temos aqui como meta e como escopo, muitos brasileiros estão em Portugal, nós temos aqui um ensino oriundo de Coimbra, né? Quando o Brasil foi colonizado, digamos assim, quando o Brasil, com os nossos irmãos portugueses,
tinha um ensino, o ensino foi todo voltado, advindo de Portugal. Até hoje temos grandes brasileiros, né, e colegas juristas portugueses nessa troca de informação, nessa troca de ensino. E isso leva aqui a uma visão daquilo que é perfeito, daquilo que é muito bem feito, tendo como base a escola portuguesa. Todavia, hoje nós temos aqui uma dificuldade imensa com o chat GPT, com essas questões hoje na escola. Eu vejo aqui no dia a dia candidatos aí que estão querendo ingressar nas fileiras da magistratura, da defensoria pública e da aguerrida advocacia sem a mínima chance de conseguir adentrar esses quadros, justamente por isso, né, pelo vício que está sendo hoje da inteligência artificial, principalmente no aspecto, né, eu não sei como vocês enfrentam isso do outro lado, mas aqui hoje o aluno ele não quer ler mais aqueles grandes clássicos, aqueles livros. Hoje ele quer fazer assim, ó, entrar na sala de aula, pegar o telefone, tirar uma foto, jogar na inteligência artificial e depois estudar para a prova num questionário de algumas perguntas. Essa é a ideia de se terminar uma faculdade e entrar numa profissão no Brasil, em algumas escolas. Não quero generalizar, porque temos grandes instituições no Brasil, né, forjando grandes profissionais. Mas, da mesma forma, como eu falei, nós temos um oceano de cursos, né? São quase 2.000 cursos de direito presenciais. Então, pasme, aqui a dificuldade é grande. E com a inteligência artificial, enfrentamos uma outra guerra, que é a da regulamentação do que pode ou não pode. Todavia, para concluir, doutora Carla, doutor Silva Cordeiro, né, para retornar a palavra aos doutores, eu digo que isso é um caminho sem volta. Como mencionei lá sobre a questão de uma máquina de escrever, como mencionei sobre a questão, né, da petição feita no papel até o avanço do computador. Eu acho que pedagogicamente é uma ferramenta que vai auxiliar muitos, né? Mas precisamos entender como utilizar isso em prol das nossas profissões. Agradeço imensamente aqui a palavra, né, o honroso convite, que sempre estarei a postos aqui para atender, né, e com as desculpas devidas, né, a minha demora em responder em alguns momentos, doutora Carla. Viu? Agradeço imensamente e devolvo a palavra. Muito obrigada, professor Tarcísio Roberto Nascimento. É um gosto sempre ouvi-lo, é um gosto trabalhar consigo, mesmo com os atrasos, o sorriso depois apaga tudo. Por motivos pessoais, o Sr. Dr. Walter Carima não se consegue juntar a nós e, por essa razão, terminadas as intervenções, vamos então iniciar o debate. Passo a palavra de imediato ao Sr. Dr. Silva Cordeiro. Obrigado, doutora Carla, e obrigado a cada um dos oradores. De facto, não, a expectativa não julgo que foi perfeitamente superada. E, portanto, agradeço a cada um dos três oradores. Ora bem, chegamos à altura do debate e, portanto, todos aqueles que quiserem colocar questões poderão fazê-lo, desde logo, assinalando essa intenção com aquela ferramenta da mãozinha amarela, em que com isso, enfim, assinalam a intenção de colocar questões ou a todos os oradores ou especificamente a um só. E, portanto, desde já fica esse convite. Se assim não for, enquanto não houver. Sim, senhor. Doutor Gabriel Umabano tem uma questão, tem uma questão e eu passo-lhe imediatamente a palavra e depois ao doutor Jonathan Queisson. Para já, ao doutor Gabriel Umabano. Tem a palavra. Muito obrigado, estimado Dr. Silva Cordeiro. Quero cumprimentar e agradecer à Associação de Direito Dr. António Cordeiro e Cunha por mais esta oportunidade de podermos
enfim, refletir sobre temas muito importantes, sempre pertinentes. Cumprimentar a doutora Carla Silva e Cunha. E eu queria aqui apresentar duas questões. Primeiro, ao meu estimado professor Inês Leitão, devo dizer que a minha formação como jurista também foi muito influenciada pelo professor Menezes Leitão. Licenciei-me pela Faculdade de Direito de Bissau e as conferências do senhor professor inspiram muitos juristas guineenses, dentre os quais eu, e para além dos próprios escritos do seu professor, que são ainda hoje a base principal de estudo do direito das obrigações e outras áreas do direito civil. E eu queria aqui colocar ao seu professor Inês Leitão a seguinte questão. Partindo justamente do enquadramento que o seu professor fez relativamente àquilo que pode ser a infração típica de um advogado que utiliza a inteligência artificial e faz citações que não correspondem à realidade. Pareceu-me muito interessante isto e isso faz-me pensar no seguinte: bom, se fosse o tribunal a cometer o mesmo erro e se estivermos perante uma daquelas questões, muitas vezes de fronteira, em que a decisão pode ir num sentido ou no outro, não tanto em função dos fatos, mas em função da interpretação do direito. E muitas vezes essa interpretação é muito influenciada pela jurisprudência. E, portanto, eu estava aqui a pensar numa hipotética situação em que o tribunal se deixe, digamos assim, orientar por uma jurisprudência que, à partida, ou presume-se ser muito consistente e que, no final, depois descobre-se que realmente ela não existe na totalidade, pelo menos, né? E se essa decisão for desfavorável, claro, há de ser desfavorável a uma das partes, e depois já passou o prazo de recurso, pelo menos o recurso ordinário, como é que nós podíamos, ou que vício podíamos apontar a uma decisão, uma sentença, um acórdão deste tipo, e como é que se poderia reagir a uma decisão com estas, assente neste tipo de falhas, e principalmente quando já estamos para lá do prazo do recurso ordinário. E ao senhor professor Tarcísio Nascimento, devo dizer que gostei muito de ouvi-lo, e assim como todas as outras intervenções que aqui foram feitas. E o que eu pergunto com base em todas essas problemáticas que o professor levantou, teme que a utilização da inteligência artificial por estudantes de direito possa afetar negativamente a formação do raciocínio jurídico? Ou seja, eu tenho por mim que, de facto, o jurista tem uma forma própria de pensar. E essa forma, esse pensamento, ele é sedimentado com um caminhar sólido durante a licenciatura e, e outros estudos que se seguirão, e até durante a atividade profissional. Nós aprendemos muito quando lidamos com processos, muitas vezes, que nos trazem questões que nunca estudamos especificamente na faculdade. Tudo isso forma o pensamento de um jurista. E a minha questão isso pode estar em risco hoje? Obrigado. Dr. Menezes Leitão, que foi o primeiro a ser convidado, por assim dizer. Bom, muito obrigado. Devo dizer, em primeiro lugar, queria agradecer ao Dr. Gabriel Umabano as suas amáveis palavras. Foi um grande orgulho para mim ter sido, foi a primeira das coisas que ia fazer quando me doutorei, fui o responsável pela cooperação entre a Faculdade de Direito de Lisboa e a Faculdade de Direito de Bissau. Foi um período muito difícil na altura, porque a faculdade estava ocupada, como soube, pelas tropas do Senegal, e nós tivemos que fazer um grande trabalho para recuperar a faculdade, e portanto é um gosto enorme ver que a faculdade tem continuado e formou tantos juristas guineenses.
Eu devo dizer que, quanto à questão concreta que me formulou, essa questão do acórdão, a única hipótese que podíamos enquadrar seria o recurso de revisão no Código de Processo Civil, se tivesse já havido um trânsito em julgado. Mas parece difícil de enquadrar nos fundamentos respectivos. Deve dizer-se que houve uma questão que foi discutida neste âmbito, a este propósito, que nós tivemos aqui em Portugal um caso em que os juízes foram suspeitos de corrupção, e a verdade é que, ou noutros países, quando ocorre uma situação dessas, todas as decisões ficam sob escrutínio. Aqui não é exatamente a mesma coisa, temos que provar que a própria decisão em si está a ser afetada, e deve-se dizer que os fundamentos do recurso de revisão são muito restritivos. Portanto, eu vejo dificuldade de ser aplicado isso em caso de haver trânsito em julgado. Mas aí a tarefa do advogado é ficar imediatamente a nulidade do acórdão, precisamente por todas as faltas de fundamentação que tem quanto a este aspecto. Portanto, seria essa a minha opinião, é isso que eu posso responder. Muito obrigado, professor. E faço circular a palavra pelos restantes oradores, a doutora Thaís Gomes. Doutor Silva Cordeiro, a doutora Thais acabou de me deixar aqui uma mensagem, por motivos profissionais de emergência, uma situação de emergência, teve que sair. Portanto, vamos continuar o debate com o doutor Tarcísio e com o professor Luís Menezes Leitão. É uma pena porque eu tinha de facto uma pergunta depois para formular, enfim, ao encontro da Advocacia 5.0. Em qualquer dos casos, passo a palavra ao professor Tarcísio Nascimento. Agradeço. Em resposta, né, à pergunta que foi formulada, eu vejo com muita preocupação, sim, e acho que a academia, é um estudo que já está sendo feito, a punição dos alunos que usam a inteligência artificial de forma indiscriminada, né? O que há o debate aqui é uma regulação. O momento de você queimar a pestana, o momento de você realmente aprender, buscar todo o conhecimento necessário é na academia. Então, assim, essa ideia de facilidade, ela vai virar uma expressão que nós utilizamos aqui como uma muleta. Você vai ficar dependendo disso para poder exercer a profissão. O raciocínio, como foi colocado aqui pelo Bastonari, eu achei muito interessante, é esse. Você precisa entender. Se eu não sei, eu não vou diferenciar o que a IA está me trazendo. Se aquilo é verdadeiro ou falso. Eu vou ter aquilo sempre como uma premissa de verdade e vou utilizar isso na minha profissão. Vou colocar numa petição e mandar para o magistrado vai olhar e vai rir da minha cara, vai falar assim, opa, que advogado é esse? Como eu já vi aqui. Me perdoe, eu tenho tantas histórias para contar para vocês, né, que viram anedotas até, porque assim, aqui no Brasil eu já vi um juiz perguntar para uma juíza uma juíza perguntando para uma advogada quantas teses ela tinha. Quantas teses a senhora tem, doutora? Uma para cada pata, né? Chegar ao ponto da agressão. Então, assim, você imagina uma IA, né? Vai ser aquele assim, você é o advogado da IA, é melhor chamar o chat GPT para vir defender, não? Porque, então, assim, como eu falei, é um caminho sem volta, mas você precisa saber. Realmente, de repente, no seu escritório, você está com uma necessidade, com uma pressa. Você sabe o caminho, você vai pedir ajuda para acelerar um processo, um ponto de um texto, mas você sabe, entendeu? Você vai olhar e vai falar: isso está errado, não vou utilizar. É isso que a ferramenta vai servir para você. Agora, o que não pode ser feito é você querer substituir o seu conhecimento de anos de faculdade por uma inteligência artificial. Aí é jogar fora todo o seu tempo de curso, né, à toa. Então, assim, só para concluir, eu entendo que é necessário regulamentar e eu entendo que o melhor caminho é estudar. Estudar e estudar muito. Devolvo a palavra. Obrigado, doutor Silva Cordeiro. Muito obrigado, professor Tarcísio, muito obrigado, professor Menezes Leitão. Passo a palavra de imediato ao doutor Jonathan Cassongo, uma vez que anteriormente assinalou a intenção de colocar também ele algumas questões. Muito obrigado, doutor Silva Cordeiro. Em parte, eu fui já ultrapassar o doutor Tarcísio Nascimento, mas ainda assim eu gostaria de ouvir o professor doutor Luís Menezes Leitão sobre
em que situações, em termos doutrinário, poderemos aceitar o uso da AI, tempo? Ou quais são os casos que, na visão do meu ilustre doutor, pelo menos permite ou aceita que poderá ser possível o uso da inteligência artificial nessa relação entre a advocacia e a engenharia informática? Não sei em que situações poderemos não dissociar essa inovação da nova era tecnológica. Bom, muito obrigado pela questão. A questão parece-me que, aliás, já foi muito bem respondida pelo professor Thaís, que é, no fundo, a questão desta situação. A inteligência artificial pode ser um meio de auxílio relativamente ao trabalho dos advogados. Não pode é substituí-los, portanto, ou seja, no fundo, é exatamente a mesma situação quando nós agarramos num artigo que esteja errado e muitas vezes aparecem em todo lado, nas bibliotecas e nas revistas, artigos que não têm ponta para onde se lhe pega. Se o professor vier dizer, não, eu estou a citar este artigo e por causa disso digo uma coisa completamente errada, bom, isto aí coloca-se, neste caso, naturalmente, que o advogado não deixa de ser responsabilizado, dentro de uma pesquisa mais intensa e colocando nesta situação. A inteligência artificial é a mesma coisa, portanto, ou seja, nós podemos usar aquilo como recurso, mas temos que o fiscalizar e o controlar quanto a este tipo de situação. O grande problema que eu vejo, e eu acho que não é correto, é colocar dados pessoais dos clientes na inteligência artificial. Isso já está a ser avisado pelo CVE e parece-me que, de facto, é a situação porque nós não sabemos o que é que a inteligência artificial faz com eles. Infelizmente, isto é generativo, portanto, ou seja, aprende por si próprio. E, precisamente por isso, a sua utilização, e grandes partes começou, foi essencialmente com um sistema, que o exemplo que é dado, um jogo chinês que é o Go, que parece que é muito difícil de realizar, e a verdade é que puseram a inteligência artificial a jogar sozinho e ele aprendeu tudo sobre o jogo. Portanto, ou seja, neste caso, sem necessidade de ninguém lhe ensinar. Isso é que é o risco que eu vejo que pode ocorrer. Como disse, há no fundo o problema aqui na Europa, que é o regulamento artificial diz que isto é um sistema de risco elevado e precisamente por isso tem que ser controlado. Portanto, é só o aspecto que existe aqui. Mas esse regulamento ainda não está em vigor. No sistema judiciário vai aparecer não só para os advogados, mas também para os juízes. Portanto, ou seja, que vão ter que ter muito cuidado com o que estão a utilizar, porque não podem fazer um acórdão com nomes das partes e com a identificação do caso, e deixar aquilo na inteligência artificial com o risco de ser transmitido a outra pessoa qualquer, porque o sistema existe e existe independentemente de qualquer utilizador. É esse o problema que coloca ali. Por outro lado, também é preciso ter cuidado, porque às vezes dá respostas completamente disparatadas. Eu, outro dia, por exemplo, agora o Google, como sabem, tem um sistema de inteligência artificial. Antigamente era só um motor de busca. Eu, às vezes, para pesquisar os artigos, peço que o Google me reproduza o artigo. Outro dia pus um artigo do Código de Processo Penal e eles disseram que esse artigo não existe. Diz o Google na inteligência artificial. Porquê? Porque pensou no Código de Processo Penal brasileiro, provavelmente, ou noutro código qualquer. A verdade é que nós temos que fiscalizar, nós sabemos perfeitamente que existe. Temos que fazer esse controle. No fundo, o que isto implica é que talvez possamos ter menos trabalho de preparação daquilo, mas temos que ter mais trabalho em termos de controle. Porque, de facto, a decisão pode aparecer, e isso está a surgir nos mesmos tempos na medicina. A medicina, por exemplo, está a ter uma grande utilização de inteligência artificial. E aí há riscos muito sérios quanto a este aspecto. Por exemplo, um sistema que não deixa um médico operar, se achar que o médico está cansado, tiver um sistema para isso, como é óbvio, enfim, o doente prefere ser operado por um médico cansado que não ser operado por ninguém, se estiver em risco de vida. E estes sistemas de inteligência artificial têm um problema aí neste quadro. Na advocacia, o problema, a meu ver, é efetivamente que seja controlado pelo próprio. Portanto, ou seja, o próprio diz, mesmo que lhe diga, é uma estratégia pessoal muito boa, eu tenho que decidir se é boa ou não. Não posso fiar naquilo, por isso simplesmente. Não podemos ir a tribunal de olhos fechados com uma recomendação feita por um sistema. Temos que acreditar em nós. Isso é o que me parece. Muito obrigado, muito obrigado, professor Menezes Leitão. A mesma questão coloco-a também ao professor Tarcísio. Como já havia mencionado, doutor Silva Cordeiro, nossa preocupação aqui é a regulamentação sobre isso no todo, sobre a IA. E o ponto profissional, hoje, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela vem analisando isso com lupa e punindo os advogados que, né, estão aí abusando da sua possibilidade, como também os tribunais.
Os tribunais hoje estão punindo os magistrados sobre isso. Entretanto, eu trago também um dado novo. O próprio tribunal hoje está criando a sua IA. Então, vários tribunais no Brasil hoje já utilizam inteligência artificial. E aí eu vou dar um ponto aqui, não sei como é que é feito aí, mas aqui, quando você faz aí o protocolo de sua petição, eu advogo muito na área de família, de família, direito educacional, como foi colocado aqui, direito civil, e aí o tribunal já faz uma análise dessa sua petição, analisando se existe conexão, se tem outro processo assim, se a petição traz falhas, se os documentos juntados, que são requisitos essenciais, foram colocados. A própria IA. Isso gera um ponto, vai para um servidor do tribunal que analisa e já repassa para o juiz dar o despacho, para emendar ou não. Então, assim, algo que levaria aí em torno, vamos colocar, de 4, 5 dias numa análise manual, eles estão fazendo isso em menos de 24 horas, né? Então, assim, são pontos que a inteligência artificial tem auxiliando, né? Agora, não se pode, como eu mencionei aqui, temos vários casos assim, de próprios magistrados usando jurisprudência do tribunal que não existe para negar, para indeferir, né, pedidos em exordiais, ou utilizando a inteligência artificial para acelerar aí, né, os seus julgamentos. Então, o tribunal vem olhando isso de forma a punir quem está os utilizando de forma indiscriminada. Então, assim, acho, novamente, que é um caminho sem volta, né, a IA, mas ela precisa ser regulamentada e ela precisa estabelecer parâmetros de utilização. Espero ter respondido. Muito obrigado, Devolvo a professor palavra. Tarcísio Nascimento. Coloco às pessoas que estão a assistir-se a questão sobre se querem ou não colocar alguma questão. E se não for esse o caso, eu iria pegar numa notícia recente do jornal El Confidencial, que diz que a advocacia e a contabilidade, os profissionais para que, enfim, que têm como profissão a advocacia e a contabilidade, serão praticamente dizimados pela inteligência artificial. Tendo em conta esta notícia, e as notícias valem o que valem, pedia primeiro ao professor Menezes Leitão e depois ao professor Tarcísio Nascimento que comentassem enfim, este alarme deste jornal espanhol. Bom, muito obrigado pela questão. Eu devo dizer, eu não acredito muito nesse tipo de previsões estabelecidas neste âmbito, nesta questão. Isto faz-me lembrar um pouco algo que eu já ouvi dizer, que daqui a 5 anos os carros a gasóleo já não valeriam nada devido ao aumento dos carros elétricos, e a resposta que ouvi foi quanto é que os carros elétricos valeriam se não têm autonomia e aquilo que está a ser desenvolvido. Portanto, a previsão é muito difícil de fazer. Neste caso, no entanto, nós temos aqui umas questões que eu acho que, obviamente, que não estão condenados, porque nós não vamos ter advogados virtuais a fazer julgamentos, estou convencido, parece-me isso extremamente difícil, como também vejo difícil que sejam juízes virtuais. Mas há um aspecto que é evidente e que vai ocorrer, isso estou convencido, é que é muito provável que consultas jurídicas, por exemplo, simples, venham a ser feitas por inteligência artificial. Portanto, ou seja, neste quadro, e precisamente esse aspecto afeta o emprego dos advogados, porque o ato simples de consulta jurídica, por exemplo, a pessoa, isso explicaram que pode ocorrer com alguma frequência, porque o que sucede é o seguinte, por exemplo, um sistema público faça consultas, o que se passará é que 80% das consultas são semelhantes. E isso é extremamente fácil de fazer com uma inteligência artificial, que responde a este tipo de situações. Hoje em dia, eu devo dizer que não tenho paciência nenhuma, se alguém quiser marcar uma consulta no hospital, é atendido por um assistente virtual, e ele que lhe marca a consulta, o que é o impacto que isto tem no emprego, calculo que seja bastante grande. Não acredito que a profissão seja condenada, acredito, no entanto, que pode haver problemas
relativamente a certos aspectos da profissão, mas isso é a mesma coisa que já ocorreu com alguns serviços que foram feitos e não, há uns anos, quando ocorreu os simplex e outras situações assim, os procedimentos simplificados de registro e de solução hereditária, e que afetaram de alguma forma a advocacia, mas não a ponto de pôr em causa a profissão. Isso parece-me que não há esse risco, é a minha opinião. Obrigado, Professor Menezes Leitão. Professor Tarcísio Nascimento, peço-lhe também a sua opinião a este respeito. Eu acho que o professor foi cirúrgico nas palavras dele. Eu também não acredito, tá, na substituição do profissional do direito. Não acredito nisso. Eu acredito na adaptação do profissional e na utilização da IA como uma ferramenta desse profissional. É esse o ponto que eu coloco. Inclusive, eu trago um dado novo para todos. É, o ChatGPT, ele proibiu consultas jurídicas. Eles não estão respondendo nem consultas jurídicas nem médicas. Aqui no Brasil, nós tivemos problema com saúde de alguns cidadãos no seguinte aspecto, né? A pessoa ia lá, jogava toda a receita dela lá, todo o prontuário, o ChatGPT dizia uma coisa, a pessoa já acreditava que ia morrer. No outro dia já queria se matar. Então, assim, né? Isso aí é o caos na vida da pessoa. Imagina uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade e tudo, e joga no ChatGPT, né, uma imagem de uma radiografia, de um exame, e o chat traz uma informação totalmente errada para substituir um profissional. A mesma coisa um advogado. Né? Quantas vezes já basta para a gente aí o santo Google, que o que eu recebo aqui, ó, doutor, é só dar uma olhadinha, é só fazer isso aqui, porque o Google já disse que é só isso para fazer. O senhor pode assinar? Falei, pô, pede o Google para assinar também, porque eu não assino, né? Eu estudei muito, ó, né? Graduação, especialização, mestrado, para você pedir só uma assinatura minha. Então, não dá. Eu creio que a gente tem que saber utilizar as ferramentas e substituir o profissional, isso não vai ter, né? A máquina não vai substituir o homem. A máquina foi feita em prol do homem. A gente precisa só entender e limitar. Agora, precisa limitar. Tá bom? Devolvendo a palavra. Muito obrigado. Desculpa a brincadeira, a forma tão coloquial de falar aí, em alguns pontos aqui, viu? Me perdoe, mas é o modo aqui do amigo. Muito obrigado desde logo também e também pela sua coloquialidade. Ora bem, eu volto a colocar a mesma questão. Se alguém quer saber alguma coisa mais, nem que mais não seja se quer colocar alguma provocação a um dos nossos oradores, e se não for esse o caso, eu agradeço muito ao professor Menezes Leitão, agradeço muito ao professor Tarcísio Nascimento e agradeço muito, embora aqui já seja para o éter, à doutora Thais Gomes. Enfim, teria sido interessante ouvir a resposta dela a esta minha provocação, baseada no algo confidencial, tendo em conta o entusiasmo com que ela falou, enfim, destas novas perspectivas. Infelizmente teve que sair, mas agradeço-vos muito pelo saber que nos vieram aqui trazer, e despeço-me de um e do outro, aqui, mais uma vez, agradecendo especialmente ao meu bastonário, ao Dr. Menezes Leitão, sem desprimor de ninguém, é de facto é sempre com grande alegria que o vejo e é sempre com grande saudade que penso nesses tempos em que trabalhámos em conjunto. Posto isto, devolvo a palavra à doutora Carla Silva Cunha para encerrar os nossos trabalhos como só ela sabe fazer. Muito obrigado a todos e boa tarde. Muito obrigada, Dr. Silva Cordeiro. Deixem-me dizer aqui que não é meu bastonário, se faz favor, é nosso bastonário, porque também é meu. Também é meu. E acredito que tenhamos ainda muitas hipóteses de trabalhar todos juntos, porque fizemos um excelente trabalho e o que é bom, tendo-se mexido, deve ser repetido. E digo eu aqui para que o professor Menezes Leitão pense um bocadinho no seu tempo e na sua vida, e as próximas eleições estão aí à porta. Portanto, Muito obrigado. sendo certo que eu estou lá consigo. Ora, depois de agradecer, vamos terminar. Mas tenho obviamente que dar aqui um destaque especial aos senhores professores
doutores que colaboram sempre com estes eventos, o professor Tarcísio Nascimento, o professor Alberto Saimel, o professor Januário Pedro Correia, a doutora Beatriz Furtado, o doutor Luís Batista, o professor doutor António Moreno Quitério. São pessoas que trabalham connosco todos os meses. Estas conferências são mensais e o trabalho de organização não é pequeno. Obviamente também ao doutor Jonathan Kassongo, que nos traz sempre brilhantes oradores de Angola. Outro agradecimento recheado de gratidão para os nossos oradores convidados, professor Luís Menezes Leitão, doutora Thais Gomes, professor Tarcísio Roberto do Nascimento. Mais um agradecimento para que todos aqueles que online estiveram connosco, e eram tantos, são tantos. Eu tenho aqui mais uma lista imensa de nomes para vos dizer, que acabei por não dizer: Ruth Gabriel, Miguel Vicente, Patrícia Horta, Rui Ferreira, Silas, Venâncio, e estavam aqui tantos, tantos mais, que eu fui retirando das pessoas que nos foram vendo através do Facebook: Alberto Gomes, Pedro Jorge, Marisa Guedes, Alberto Diniz, Jorge Reis, Carlos Felipe, Michel Verde, Amadeu Guedes, Mónica Luís, Tomás Godinho, António Luís, Carlos André, Pedro Andrade, Tomás Valente, Cláudia Silva, Ruth Sobreira, Bruna Isabel, Eduardo Reis, João Cabral. Enfim, todas estas pessoas estiveram a ouvir-vos, portanto, estão a ver a responsabilidade que todos vocês tiveram. Agradecemos ainda à senhora doutora Diana Duarte Jesus, que organizou e geriu a sala Zoom, e ainda ao meu querido fotógrafo e criador de conteúdos, Silas Venâncio, que colaborou com a associação a partir de Porto Ambuim, em Angola, responsável por toda a vertente técnica, os cartazes e todos os elementos de publicidade. Outro agradecimento também é devido aos associados da Associação Dr. António Cordeiro da Cunha, o que fazemos na pessoa do seu fundador e presidente honorário, como sabem, e sempre o Dr. António Cordeiro da Cunha. Informo ainda que todas as conferências organizadas por esta associação estão disponibilizadas na página de YouTube e de Facebook da associação. Serão agora enviadas para todos os oradores também. Serão ainda disponibilizadas pelas diversas plataformas do projeto Horizonte Jurídico Angolano, esta nova parceria que assinamos ainda agora. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Voltamos a ver-nos já no próximo mês. E sim, podem colocar na agenda. Dia 3 de dezembro, às 18 horas, vamos estar todos aqui e vamos falar sobre o tráfico de seres humanos, um problema candente. Esta é uma questão importante e que vamos debater no dia 3 de dezembro, às 18 horas, e convido-vos já todos a assistir. Até lá, como sempre, faço votos de muitos sorrisos e muita saúde. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, Até mais, obrigado. Obrigado. Obrigada, professor Tarcísio. Obrigada a todos aqueles que connosco estiveram. É um gosto estar, como tivemos a oportunidade de ver, com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Brasil, Cabo Verde, Portugal. Estivemos aqui 6 países representados. É sempre, sempre um gosto estar com todos vocês. Não se esqueçam de nós. Dia 3 voltaremos, já está certo. E vamos nos vendo por aí. Obrigado. Até mais, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Obrigada. Muito obrigada, Silva Cordeiro. Obrigado a ti, Carla. Obrigado a ti. Obrigada. Isto Obrigada. é sempre bestial. É uma maravilha. Isto é bom de ver. Até me alimenta durante mais um mês.
Obrigada a Obrigada. todos. Então, Obrigada até a no todos. dia 3 temos um Obrigado. encontro marcado. Obrigado. Não, Tchauzinho. Cita, até dia 3. Eu, entretanto, vou uma sala aí, porque preciso do orador de Moçambique também. Perfeito, até breve. Pode ir já Tchauzinho. pensando, já conhece o tema. O doutor Exato. Jonathan Songo também já conhece o tema. Sim. E vamos trabalhar isto ao longo dos próximos dias. Está bem? Tchauzinho. Muito Perfeito. Tudo obrigada a bem. todos. Obrigado. Muito obrigada. E contem Obrigado a comigo todos. sempre. Sim. Obrigada. Obrigado.